Saudações, Jack aqui novamente, e dessa vez nós vamos falar sobre a anatomia das cartas de Shadowverse Evolve. O jogo físico, né? Como eu já comentei em outros vídeos, antes de começar a fazer um tutorial aqui, um tutorial normal de como jogar, eu vou explicar as coisas bem básicas dos jogos, por volta de um mês mais ou menos. E aí é quando a gente entra no tutorial, porque vai ficar mais fácil, né? Não tem que explicar essas coisas detalhe por detalhe, né? E também esse tipo de conteúdo vai ser atemporal, então se alguém começou a jogar daqui a uns 2 anos, isso ainda vai ser útil, né? Mas sem mais delongas, vamos lá. Tá, você pode ver que tudo que tá aqui tá em inglês, porque eu peguei isso diretamente do site oficial. E eu acho que é a fonte mais segura para pegar a referência de qualquer coisa, né? E não se preocupe, eu vou estar explicando em português, tá bom? Bem, legal que a imagem que eles têm aqui tem a carta e tem tem os números ali nos lugares e já explicando o que é cada coisa, né? Então, a carta que ele tem aqui é a Aria Fairy Princess. E se alguém aí adquiriu o Starter Deck de Forestcraft, ou Fairy, né, que é o nome original em japonês, nessa classe, o Big Boss desse deck inicial é essa personagem aqui, né, essa Aria Fairy Princess. Então é bacana que o material que eles estão mostrando são coisas que a pessoa que está começando agora realmente vai estar familiarizada, né? Não é uma carta que a pessoa nunca viu na vida, a pessoa tem uma chance em 6 de ter essa carta, se ela comprou um Starter Deck, né? Uma chance 6 porque são 6 classes disponíveis e vamos fazer um vídeo depois sobre as classes também. Mas por agora, você vê que o número 1 ali, ele tá mostrando que é o nome da carta, que nesse caso é Aria Fairy Princess. Não é muito complicado de entender, né? O detalhe é que você vê que o nome tá meio amarelo e isso vai da raridade da carta. Tem algumas cartas que vão ter o nome com a cor mais simples, que se eu lembro bem é branco, né? E quando vai subindo a raridade, você vai ter um foil ou um dourado, alguma coisa assim, né? As raridades básicas de Shadowverse são bronze, que seria a carta comum, né? Silver, que seriam as cartas incomuns, e gold, que seriam as cartas raras. Tem as cartas Legendary, que tem um L. Ali, você tá vendo aquele número 5 vermelho na carta, né? Quase ali do lado tem um L vermelho. Então, aquele L é de Legendary. E essa carta, ela é assim, mas veio uma carta Legendary no Starter Deck, então essa carta não vai ter valor nenhum. Não exatamente. Tem muita gente que não compra Starter Deck, que compra só os boosters, né? E aí, pra ele adquirir essa carta, às vezes a pessoa pode comprar avulso. Então, no mercado estrangeiro, no TCG Player, essa carta ainda tem algum valor. Assim como a carta de líder que vem no Starter Deck também, porque pra jogar o Shadowverse a pessoa precisa de um líder, né? Então bem, essas são raridades, essa é a Legendary. Tem SL também, Super Legendary, tem U. É a Ultra, talvez a gente vai falar. As U, elas são aquelas cartas que você vai achar uma por case, talvez, elas são bem raras. E a arte é diferente, mas depois, no futuro, a gente vai falar mais sobre isso. A gente já tá indo para outro caminho aqui. Nome da carta, Aria, né? O item 2 ali é o custo. Você vê lá no canto esquerdo superior da carta, é um número 6 com uma folha atrás do número, né? Então tem uma folha e na frente das folhas tem o número 6. O que é isso? Você tem que o custo para invocar essa criatura no campo, essa criatura no campo, que eles chamam de follower, na verdade, né? Para invocar esse follower é 6 play points. E aí tá com uma folhinha ali para indicar que é da classe Forestcraft ou Fairy, né? Porque o jeito que Shadowverse funciona, você primeiro tem que escolher uma classe das 6 classes disponíveis. E você escolheu Forestcraft, por exemplo, você só vai poder usar cartas relacionadas com aquela classe. As spells, os followers, amuletos, qualquer coisa que você usa tem o play cost, vai estar com essa folhinha atrás, no caso, que é o Forestcraft, né? Mas isso é muito limitador, tal. Não tanto como pode parecer inicialmente, porque em outros card games nós temos a separação de classe também por outros métodos, por exemplo, cor, né? Se você tá usando um deck vermelho, você vai usar só coisa vermelha. Nesse caso foi uma coisa tipo, não, mas eu posso usar uma carta azul
no meu deck que não é daquilo. Mas, por exemplo, Pokémon e Magic, você tem cartas de recurso, né? Pra invocar aquilo. Em Magic você tem a ilha pra azul, por exemplo. Então se você tá com um deck que só tem ilha e você coloca uma carta preta, que presa de pântano, pra invocar, você não vai conseguir invocar, né? Aquela carta. Então, vamos dizer que seria mais ou menos assim em Shadowverse, né? Se você tá com a carta de outra classe, você não vai conseguir usar aquilo porque você tá com um outro líder, né? Não é tão limitador como pode parecer, não. É uma coisa que adiciona realmente um sabor pra o jogo, né? Tem cartas neutras, que é outro símbolo que a gente vai ver no futuro depois, mas as cartas neutras, elas podem ser usadas em qualquer classe. E tem algumas... Ah, mas a carta neutra não vai dar pra fazer um deck só disso. Não, tem na quarta coleção, mais ou menos, tem o deck de Fables, que ele é... Muitos staples da Fable tá nesse arquétipo, né? É em neutro. E aí é quase... Então todas as classes podem usar isso, né? As classes que acabam usando melhor são Forestcraft e Havencraft, que é tipo... É o Priest desse jogo, né? A parte sagrada. Mas bem, esse é o custo e o nome da carta. Ali depois você vê que tem o número 5. Ele tem dois números 5 ali a área, né? Ela tem um número 5 azul do lado esquerdo e um número 5 vermelho, com fundo vermelho, né? Do lado direito. Por causa desses números cobrindo ali perto para explicar, não deve dar para ver direito, mas o número 5 azul... Esse símbolo, esse fundo azul, o ícone azul atrás do número 5, ele tem o formato como se fosse a ponta de uma lança. E o ícone vermelho atrás do outro número 5 tem o formato como se fosse de um escudo. Então o que ele está apontando ali é que o 5 azul, que é a ponta da lança, é o valor de ataque desse follower, dessa criatura, né? E o valor vermelho é o de defesa, é a vida, né, dessa criatura. Nessa parte, o combate funciona bem parecido com o Magic, ou até alguns outros card games, né? Que, por exemplo, você ataca com a criatura que é 5/5, nesse caso, né? 5 de ataque, 5 de defesa, e o oponente, ele é 3/3, por exemplo. Você tem 5 de ataque, você vai atacar nos 3 de defesa dele, você venceu, acabou. Mas, ao mesmo tempo, ele tem 3 de ataque e ele vai causar 3 de dano nos seus 5 de defesa. Então agora você tem 2 de defesa livre por esse turno, né? Então, se você atacou e uma criatura 3/3 bloqueou, você derrota aquela criatura, mas nesse caso a área, que é o exemplo que a gente tá usando aqui, tomou 3 de dano, então ela tem 2 de vida restante. Se o oponente usar uma spell ou alguma ação que cause 2 de dano nela, ela é eliminada, porque ela tomou 3 durante aquele combate, o turno não acabou ainda, né? E nesse turno tomou mais 2 de dano extra, ela é eliminada. Faz sentido essa lógica? Espero que faça sentido. Eu acho que eu expliquei bem essa parte. Se você já jogou Magic ou algum outro card game similar, o que eu tô explicando não é tão absurdo fora desse mundo, né? Mas eu espero que tenha dado pra entender. Se não entendeu, coloca aí nos comentários que eu tento explicar um pouquinho melhor, né? Mas basicamente assim que combate funciona. Eu vou fazer outro vídeo depois sobre combate explicando melhor mesmo, né? Tá. Ali tem o ícone 5, tá vendo? O 5 tá no meio do texto do personagem ali. Então, debaixo da imagem da carta tem um textinho ali, né? Umas 2 linhas, né, de texto. E a gente não vai entrar em detalhe sobre esse texto aí, mas aquilo ali é o efeito da carta, são as habilidades dela, o que ela pode fazer, né? Uma coisa para se prestar atenção, ou 2 coisas, né? A primeira coisa é que algumas palavras nesse efeito vão estar em negrito, tá? Com a letra tá mais forte, né? Essas, no caso da que a gente tem ali, deve estar bem pequeno para ver, só que tem Ward no começo da carta ali em cima e tem o... Acho que é Rush que tá ali embaixo. Cara, eu vou dar... Peraí, eu vou dar um zoom nela aqui pra gente ver melhor. O Ward and Rush. Ó. Tá, qual é a palhaçada aqui dela? Word é uma coisa que a gente chama de keyword, palavra-chave, né? E são palavras-chave que vêm no efeito, elas sempre vão estar em negrito. Ela tem Fairy ali em negrito, mas você sabe que Fairy não é uma habilidade.
É só... Ele tá só explicando pra dar ênfase ali no que é, tanto que ela tá em itálico também, né? Mas ward é uma palavra pra prestar atenção aqui. Significa que quando o inimigo for atacar, ele tem que passar pela área primeiro. Ele não consegue atacar o jogador direto, né? É tipo como se fosse um... Ela tem tipo um escudo de defesa, uma coisa que tá atraindo os inimigos pra ela, né? E o Rush é quando você invoca criaturas em Shadowverse, elas não podem atacar naquele exato mesmo turno, exceto se elas têm Rush, né? O Rush é você entra e já entra atacando, né? Então, sobre o efeito dela, invocar 9 Fairy Tokens e tal, a gente vai falar sobre isso direito em outros vídeos depois, vai ter um vídeo sobre tokens e tal. Mas outra coisa que ela tem ali também é que ela tem um F num círculo laranja. Você tá vendo ali debaixo do ward, tem um círculo laranja e tem um F branco dentro, né? E isso é Fanfare, que é outra keyword, também vou explicar no vídeo de keywords depois, que é quando a criatura entra em jogo, aquele efeito ativa. Então o que acontece? Quando alguém consegue invocar essa área, ela tem ward, que é o inimigo tem que passar por ela para atacar, e ela ativa um efeito de Fanfare, que é tipo, ela entrou no jogo e já ativa esse efeito, que é de colocar as Fairy Tokens na arena, e elas vão ter Rush, que elas já podem entrar atacando, não tem o Summoning Sickness, né? Essa é a brincadeira. Cara, essa área é muito forte. Vou te falar isso. Vocês perceberam ali, mas ela invoca 9 Fairy Tokens. Ela lota a sua coisa. Você pode ter 5 criaturas por vez na arena em Shadowverse. Só que, diferente do jogo digital, o jogo físico tem uma coisa que é a EX Area. E você consegue colocar coisas na EX Area também. Que eu também vou explicar sobre isso depois, né? Então ela enche a sua arena principal e enche a EX Area. Vira jogo, né? Você jogou ela pode trazer a vitória pra você bem fácil. Bem, deixa eu ver. Ali tem o ícone 7, ele mostra o Card Type. E o 8, ele mostra Trait. Que eu acho que eu vou dar vou cheatar aqui de novo, vou dar um zoom aqui de novo nela. O tipo ali que ele mostra é Follower. Né? Faz sentido, a gente sabe, as criaturas desse jogo são chamadas de Followers. E quando você coloca isso, tem algumas cartas que vão ter Amulet ali, que é de amuleto, Spell, né? Os feitiços, magia que a gente tem nesse jogo. E geralmente é aqui que tá classificada a categoria, né, desse card. E ele é Trait, Pixie e Princess. Se tem alguma carta que tipo fala, todas as Princess ganham +1/+1, aí ela é afetada por isso, ela é beneficiada por esse efeito, né? E tem bastante coisa assim, tribal, vamos falar nesse jogo, né? Pixie Fair, Princess não tanto, tem como fazer um deck de princesas, mas Pixie Fairy é mais simples, tem mais coisa com mais sinergia pra isso, né? Bem, basicamente é isso. Vamos resumir aqui agora. Então, essa é uma carta de Shadowverse, uma carta comum de Follower. Você sabe ali embaixo agora onde vai ter o nome da carta. Você sabe onde vai ter o valor ofensivo e o valor defensivo dessa carta, que é o ataque e defesa dela. Não exatamente a gente pode falar que é a vida da carta, né? Também. Você tem o custo da carta ali em cima e mostrando, restringindo a qual classe aquela carta pertence, né? Você tem os efeitos da carta, lembrando que as keywords vão estar em negrito, que são as habilidades, né, dessa carta. E ali embaixo tem mais algumas informações ali, como a categoria da carta, vamos dizer que é a raça da carta. Não sei se raça exatamente, porque princesa não é exatamente raça, né? Mas você entendeu. É trait que ele chama ali, né? E a raridade também tem ali no canto, que não é relevante no meio do combate, mas vocês saberem também sobre isso, né? Bem, basicamente isso. Isso é uma carta de Shadowverse Evolve. E agora você já sabe isso, vai ficar mais fácil para eu explicar algumas outras coisas nos próximos vídeos. Bem, muito obrigado por ter assistido até agora. Se ficou qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Eu espero que tenha sido de alguma ajuda esse vídeo. Não tenha vergonha de perguntar a coisa mais simples e mais boba possível, porque esse vídeo em si, algumas pessoas podem achar que é bem bobo e simples, mas se tem alguém aí assistindo isso, eu imagino que teve alguma utilidade, né? Tudo bem, é isso por agora. Vejo vocês depois. Até mais.